Eles estão diretamente acima do alvo. Sem medo, o Capitão Saryong pula para o túnel onde ela descobre uma grande porta com uma notícia escrita. O Capitão pergunta a Sunja para traduzir a inscrição. Ela explica que é uma língua antiga de 2000 anos atrás e lê. Eles me encerraram aqui. Não abra, a menos que você queira morrer. Apesar da notícia ominosa, a garota não parece se importar e abre o portão de qualquer forma. Após entrar, todos estão chocados para encontrar Kuriboh, um Pokémon furioso sentado em cima de uma estrutura. Atravessado por curiosidade, a garota o aproxima para um olhar mais próximo e depois o empurra direto na ponta do nariz dele. Assim que ela se encontra, ela se sente uma sensação estranha, e então, de repente, ele se desperta da sua longa fúria, lançando uma quantidade imensa de energia. Ela tenta conter o poder, mas sua própria força não é suficiente. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever e deixar o teu like, que isso me ajuda muito para poder trazer a continuação. Então, bora se inscrever aí. Esses caçadores de recompensa retornam para a Terra. 2000 anos depois que o planeta foi abandonado pela humanidade, e eles estão procurando um fugitivo, Robert explica que a Terra tem sido inabitável por muitos séculos, mas apesar disso, eles estão certos de ter detectado um sinal da vida humana. A garota Bruno menciona que eles precisarão usar máscaras, já que os níveis de oxigênio abaixo são perigosamente baixos. Depois de aterrissar no planeta para começar sua busca, o capitão pergunta se eles estão no lugar certo. Sua assistente informa-lhe que eles ainda não estão bem lá. Saryong procede um pouco mais e finalmente encontra o lugar certo, que está localizado no fundo da Terra. Atravessando a energia através do seu aparelho, ela explode um enorme buraco no chão, revelando um túnel surpreendentemente profundo abaixo. Sunja confirma com seus instrumentos que eles estão diretamente acima do alvo. Sem medo, o Capitão Saryong pula para o túnel onde ela descobre uma grande porta com uma notícia escrita. O Capitão pergunta a Sunja para traduzir a inscrição. Ela explica que é uma língua antiga de 2000 anos atrás e lê. Eles me encerraram aqui. Não abra, a menos que você queira morrer. Apesar da notícia ominosa, a garota não parece se importar e abre o portão de qualquer forma. Após entrar, todos estão chocados para encontrar Kuriboh, um Pokémon furioso sentado em cima de uma estrutura. Atravessado por curiosidade, a garota o aproxima para um olhar mais próximo e depois o empurra direto na ponta do nariz dele. Assim que ela se encontra, ela se sente uma sensação estranha, e então, de repente, ele se desperta da sua longa fúria, lançando uma quantidade imensa de energia. Ela tenta conter o poder, mas sua própria força não é suficiente. A energia erupta com tanta força que enche a caverna inteira e expande além dela, chegando até o navio deles, orbitando no espaço. A explosão resultante é tão poderosa que quase destrói o navio. O Capitão Saryong é jogado para trás pela força da explosão, inseguro se seu parceiro Robert está bem. O homem furioso se levanta e se aproxima, pedindo para saber quem dera despertá-lo, mas ela remana silenciosa. Ele declara sua intenção de matá-los todos. Assustado, Saryong vê seu braço começar a se levantar e decide atacar primeiro. Ela usa toda sua força para criar uma explosão massiva que ilumina a caverna inteira. Energia é completamente deslumbrada do esforço, mas, infelizmente para ela, o homem surge da fúria sem nenhum descanso. Ele lhe diz que é seu turno e começa a flutuar com uma incrível aura vermelha ao seu redor. Saryong estava certa que ela estava prestes a descobrir pessoalmente o que é como é morrer. Tremblando com medo, ela cai para o seu rosto, apenas para ser assustada quando o homem sudamente colapsa e fainta seu parceiro, Robert, estava vivo. Ele só estava pretendendo estar morto. Ele especula que o homem deve ter faintado após tantos anos sem comida. Sobre o rádio, Sunja confirma que ele ainda está vivo. Depois de algum tempo, eles voltam para o navio, trazendo um misterioso Pokémon com eles. Todos os membros do seu time estão veementemente contra essa ideia. Mas o capitão defende sua decisão, argumentando que tal criatura deve custar um monte de dinheiro, que seu valor poderia ser inestimável. Eles começam a discutir quem eles poderiam vendê-lo e por quanto. Sua atenção depois muda para seu corpo inconsciente, enquanto eles perguntam o que fazer quando ele finalmente acorda. Saryong estava confiante que o fio de selo celestial que eles usaram para o unir era indestrutível. De repente, eles ouvem um som estranho. O homem acorda e tenta atacá-los, mas Sunja simplesmente lhe oferece comida, reclamando que salsichas são uma opção muito melhor do que lutar. Cheio de uma felicidade que ele não sentiu há séculos, o homem começa a comer. Enquanto eles observam a criatura com fome, Saryong pergunta a Sunja como ela sabia que isso funcionaria. A garota responde que foi óbvio. Um animal com fome que não tinha comido há séculos nunca iria ignorar uma oferta de comida. Depois de encher seu estômago, o homem, que se introduz como Limouki Jin, descobre que eles não são pássaros, mas caçadores de recompensas. Ele, que havia sido isolado por 2 milênios, agora aprende que a humanidade quase se eliminou através de conflitos internos. Os poucos que sobreviveram decidiram abandonar o planeta e viver no espaço. Saryong explica que, depois de se mudar para o espaço, todas as formas de violência e combate foram proibidas, incluindo todos os tipos de armas, até mesmo as nucleares, até mesmo a prática de artes marciais foi proibida. Ela lhe diz que eles agora seguem o calendário galáctico. O homem se torna furioso. Ele não acredita que é possível para a humanidade viver no espaço e ameaça matá-los todos. Em resposta, o grupo simplesmente aponta para a janela principal do navio. De lá era possível ver o que a Terra parece agora. Não é mais o planeta azul vibrante que era antes. Saryong comenta que o planeta realmente parece melhor, já que teve 2000 anos para se curar do que a humanidade fez com ele. Ela depois adiciona que ele tem um cheiro terrível, o que é o resultado natural de séculos sem um banho. Eles o apresentam para o banheiro e o banheiro do navio, quando o homem surgiu com seu cabelo cortado e limpado. A equipe não podia acreditar em seus olhos. Isso não era um Pokémon ou algum velho terrível. Seu corpo era aquele de um jovem impossível. Saryong estava chocada, percebendo que tinha sido anos desde que ela tinha visto um garoto tão lindo. Depois, quando Lee se impressionou com a incrível visão do espaço, ele de repente sentiu um pincho no rosto dele. Era Saryong. Ela só queria ter certeza de que o garoto em frente dela era realmente 2000 anos. Ela lhe lembra que os anos que ele passou em hibernação não contam só para que ele conheça. Enquanto o capitão pergunta ao novo cara, Robert e Sunja o assistem, considerando o quão estranho a situação toda é.
Eles logo alcançam um prédio que parece ser construído em um asteroide que está no Pleiades, lustre de estrelas no caminho do milho. O prédio é o asteroide Space Tavern, onde as pessoas que vivem no espaço vêm para se divertir. Dentro da taverna, há um hino chamado The Wild Crane, com pessoas tomando bebidas e comida abaixo. Em uma das tabelas, Sunja olha em horror quando ela vê algo que surpresa ela. O novo cara apenas olha enquadrado para ela, perguntando o que é tão grande em um negócio. A vista inimaginável é agora clara, enquanto nosso cara põe 6 pedaços de cachorros na boca dele de uma vez, com outra montanha de cachorros ainda em frente dele. Robert grita pra Sunjao e pergunta como um humano pode comer tanto, e Sunjao menciona que ele está com fome pelos últimos 2000 anos. Robert se preocupa mais e pergunta se ele vai comer 2000 anos de comida apenas para alimentar sua fome, e Sunjao lhe diz que isso pode ser o caso, julgando do jeito que ele está comendo. Momentos depois, nosso cara limpa as tábuas e olha para os caçadores de cachorros, provavelmente esperando que eles façam outra ordem. Enquanto isso, o guardião da taverna do Wild Crane, o Wang 18, fala com Seryong e é intrigado pela sua solicitação. Ele pede para confirmar se ela realmente está procurando por um negociador Seryong, confirma que ela está, e diz que deve ser alguém rico e duro, porque o que ela tem para vender é extremamente caro e valioso. Ele bruscamente lhe pergunta quão caro a coisa deve ser para fazer o maldito que normalmente é colocado para trás tão frântico. Seryong lhe pergunta quanto uma coleção completa de manuscritos de artes marciais de 2000 anos seriam valiosos se fossem todos originais e todos S-Rain. Suas palavras alertam Wang, que abre seus olhos pequenos e pausa para afundar sua cigarreta para ouvir mais. Atentamente o que ela está dizendo. Ele continua a afundar e deixa um furo de fogo, considerando a pergunta que ela lhe perguntou. Momentos depois, Wang é visto sentado sozinho após o capitão sair da reunião. Um dos guardas próximos pergunta a Wang se o que ela disse poderia ser realmente real. O guarda continua dizendo que originais S-Rank de 2000 anos atrás devem ser incrivelmente valiosos. O Wang só continua afundando sua cigarreta e lhe diz que os manuscritos são todos valiosos com 0 crédito. O guarda lhe pergunta novamente para ter certeza que ele ouviu corretamente, pois certos manuscritos como esse poderiam valer uma fortuna. O guarda se repete e lhe diz que os manuscritos são todos valiosos com 0 crédito. Ele explica que se tivessem existido tal coisa, apenas um livro sozinho poderia comprar uma planeta e mais. Ele se pergunta como um caçador de búzios de média classe, como o Inferno do Inferno pode acusar de ter encontrado um monte deles, o que significa que eles devem ser falsos. Ele lhe diz ao guarda para tirar o cabelo das nuvens e matá-los. Enquanto isso, Sarah Young retorna à mesa e lhe pergunta onde Sunja sudamente foi. Robert lhe diz que ela foi para pegar mais suprimentos e lhe pergunta como a conversa com o guarda foi. Os olhos de Sarah Young se iluminam e ela diz que a conversa foi boa. Ela até menciona que Wang promete contatá-los imediatamente quando ele encontra alguém para comprar. Sua atenção é rapidamente atirada em algo na frente deles. Na frente deles, o novo cara se relaxa em um dos bancos com 12 pratos vazios arruinados na frente dele, como se ele tivesse comido toda a comida. O capitão pergunta ao Robert que não é possível que ele tenha comido toda aquela comida e espera que seus olhos o desceitem. Robert apenas lhe diz que eles são fortes, que ele apenas parou de comer. O capitão coloca as mãos em sua cabeça e se arrepia. Ele diz que ela teria feito algo diferente se não fosse pelo dinheiro que eles poderiam fazer com isso. Enquanto ela está falando, a porta da taverna se abre. O som atrai a atenção de todos na taverna que olham para trás para ver quem são os seus convidados. Alguns homens se vestem e caminham para a taverna e eles parecem um problema. Sarah Young é alertada pela sua presença como se ela o reconhecesse. Ela reconhece os homens que parecem sérios como homens de um grupo chamado o Secto do Demônio Céu. Que estranho. Demônio e céu na mesma palavra. O líder do esquadrão que entrou na taverna começa a escanear os entornos e parece que ele está procurando alguém. Ele olha os profilos dos homens que estão sentados na taverna através de uma lente futurista. Enquanto isso, Sarah Young afirma que a pessoa que está escaneando a taverna é nada além do líder do esquadrão do Demônio Céu do Secto do Demônio Céu chamado Sanzan Huiui. Robert afirma isso e menciona que o patrão do Demônio Céu são os inspectores do Secto do Demônio. Ele pergunta por que eles estão aqui e Sarah Young lhe diz que eles se especializam em traçar, então eles devem estar perseguindo alguém. Ela grita para ele não fazer contato de olhos com eles para não irritá-los. Argyle vê eles conversando e pergunta se eles apenas mencionaram um Secto do Demônio. Sarah Young vira para enfrentá-lo perguntando por que ele está interessado no Secto. O novo cara, que ainda tem pedaços de cachorros na boca dele, pergunta se eles poderiam estar se referindo ao Secto do Demônio Céu e parece que ele os reconhece. O capitão lhe pergunta como ele conhece o Secto do Demônio Céu quando ele está dormindo por milhares de anos. Ela percebe que o Secto do Demônio Céu teria existido em sua própria timeline também. Argyle olha para ela em surpresa e pergunta por que as pessoas não estão fugindo na presença do Secto do Demônio Céu. Ele lhe diz que se eles fossem realmente membros do Secto do Demônio, as pessoas deveriam fugir em pânico. Sarah Young lhe pergunta por que elas fugiriam. Ela menciona que o Secto do Demônio Céu tem seus problemas, mas eles ainda se orgulham de serem o secto mais ortodoxo e de praticar fé no universo porque eles realmente são os melhores. O novo cara olha para ela em surpresa. Ele se pergunta como o Secto do Demônio e a palavra ortodoxo podem ser usados na mesma frase. De repente, ele se pensa que seu sonho, que sempre se sentia vazio e distante, parece ter verdadeiramente passado. Enquanto isso, Sanjin notifica alguém estranho enquanto ele inspecta o público e pausa para confirmar. Um casal sentado perto dele olha para trás, perguntando por que ele está olhando para eles. Seu alvo não é o casal, mas outro homem que está quietamente sentado sozinho com sua cabeça na mesa. Sanjin pula para ele e ordena para ele olhar para cima para que ele possa ver seu rosto. Quando ele olha para cima, o sistema lê que sua energia interna é 52,7 graus Celsius. Isso também mostra os artes marciais que ele conhece e mostra que ele está querido em chagas de roubo e assalto nível 2. Sanjin diz ao homem que hoje é seu dia de sorteio porque ele não é o que eles estão alcançando. Ele o ordena para ir para a aliança marcial imediatamente e virar para dentro, ameaçando que ele se machuque se ele fizer de outra forma. Sanjin pausa a sua sentença no meio e seus olhos espalham enquanto ele sente algo estranho. Uma mão parece ter chegado na cabeça e Sanjin olha a Branca perguntando quem teria que enfrentá-lo para não apenas estar perto dele, mas para colocar suas mãos na cabeça. Acontece que é o nosso mestre de artes marciais que começa a esticar a cabeça de Sanjin como um gato. Nosso cara menciona o quão admirável ele parece, ainda estica a cabeça como
se fosse um filho. O mestre de artes marciais diz a Sanjin que seu sonho semelhante de ser impossível parece ter chegado a passar. Enquanto isso, os caras da taverna se afastam e olham pra ele, porque eles nunca viram alguém ter a valentia de até chegar perto de um membro do séquito de demônios. Alguns outros caras que estão jogando cartas pararam de jogar, percebendo que nada além de problemas pode vir de tal encontro. O mestre de artes marciais diz a eles que eles trouxeram seu sonho a passar, referindo-os como jovens. Ele começa a afundar sobre o séquito de demônios do céu, e menciona que é admirável que eles conseguiram fazer isso. Ele vai mais longe, e abraça a cabeça de Sanjin, lhe confortando pelos sofrimentos que os jovens devem ter sofrido para alcançar tal estatura. Mesmo o homem que Sanjin estava ameaçando apenas olhou sem palavras para o mestre de artes marciais, se perguntando o que diabos está acontecendo, enquanto continua abraçando a cabeça de Sanjin. Sanjin não se move um incho e pergunta se o novo cara é um filho com problemas de inteligência. Robert tenta acalmar Sanjin e ele diz que seu amigo não é mentalmente instável, mas ele apenas não tem qualquer habilidade social. Sanjin chama o mestre de artes marciais como um filho. Ele diz que deve saber que também é seu dia de sorte e tenta tirar as mãos do seu cabelo. Ele lhe diz que se ele sentisse apenas um pouco de arte marcial do seu corpo, ele teria quebrado-o em pedaços. Seu Jin tenta tirar as mãos do cara, mas percebe que é mais difícil do que ele pensava e começa a lutar. Ele é surpreso que não pode tirar a mão do garoto, não importa quanta energia ele está usando. Robert pergunta por que o líder da gangue do Red Wolf parece estar gruntando e pergunta a Sae Jung se algo está errado, mas ela lhe diz que não está certa. Seu Jin tenta mais difícil tirar as mãos do novo cara usando mais força da sua técnica de artes marciais, mas não funciona, então ele começa a cursar. Seu Jin decide usar o seu motor de energia interno, então o sistema ativa algo chamado artes marciais do Red Wolf no máximo ritmo de movimento. O olho de Seu Jin se torna totalmente branco, e ele entrou em outro modo completamente. Ele consegue liberar uma grande quantidade de poder, e ele desplaça o novo cara, e ele grita para ele parar de se enganar. A energia que ele libera é tão forte que ela encicla toda a ilha e derruba várias tabelas. Os observadores olham para ele com horror, percebendo que está prestes a cair. Mas pessoas continuam assistindo para saber o que vai acontecer a seguir. Alguns de seus subordinados assistem de trás com suas bocas abertas. O mestre de artes marciais rapidamente volta aos amigos e deixa cerca de 1 metro de espaço entre ele e Seu Jin, que estava prestes a derrubar todo o edifício. Seu Jin começa a se acalmar quando vê que seu inimigo está sem roupa e ele percebe o quanto de dano que fez para a loja. Seu Jin diz ao Robert que parece que o líder do esquadrão do Red Wolf não está em boa forma recentemente e isso explicaria a sua incapacidade de retirar as mãos do novo cara. Enquanto isso, nosso cara apenas fica lá e olha para Seu Jin. O líder do esquadrão do Red Wolf começa a escanear o novo cara e ele lhe pergunta quem ele é. Ele se pergunta como é possível que ele esteja totalmente inafetado com a liberação de tanta energia quando ele estava planejando matá-lo instantaneamente. Para piorar as coisas, o escaneamento do sistema mostra que não há recorde da energia interna do novo cara ou artes marciais, e ele descobre que ele não está no database de forma alguma. Seu Jin pergunta como um ser puro e natural pode ter zero energia interna e ainda estar vivo. Enquanto ele está pensando, nosso cara interrompe seu pensamento e diz ao Seu Jin que o artes marciais que ele apenas usou é um dos artes marciais mais baixos entre os demônios do céu, artes de cultivação do corpo. Mas ele comemora o fato que o séquito conseguiu derrubá-lo. Ele diz ao líder do esquadrão do Red Wolf que o único problema é que sua energia interna e QI não estão em harmonia, porque parece que seu método de treinamento é falso. Nosso cara decide confortá-lo, dizendo que hoje é seu dia de sorte, já que ele se encontra com ele para ajudá-lo a corrigir personalmente o que é uma oportunidade de uma vida. Seu Jin só fica mais irritado pelas palavras dele, e o chama de um lunático. Ele suma um furo líquido e tenta matar o líder do artes marciais no lugar. Ele suma uma mão fúria, que ele se refere à primeira forma do demônio do Red Wolf. Ele rapidamente ataca nosso cara com o demônio, mas ele simplesmente o derruba através de se mover para trás e não deixa onde ele está, atrás do líder do artes marciais, a um furo de fogo que destrói a ilha e causa as pessoas a correrem em pânico. Seu Jin continua a rampagem e suma outro poder chamado de explosão do Red Wolf, mas nosso cara só derruba aquele, também com as mãos ainda em suas pochas. O líder do esquadrão do Red Wolf começa a ficar realmente exasperado agora, e ele começa a somar vários poderes ao mesmo tempo. Ele ativa um furo de fogo do Red Wolf e um furo de fantasma do Red Wolf ao mesmo tempo. Mas o artes marciais apenas o derruba como se fosse um jogo infantil. As veias do cabelo de Seu Jin começam a crescer agora, enquanto ele suma toda a força e intelecto para tentar derrubar o novo cara. Ele até transforma uma das mãos dele em um furo de fantasma, e se envolve com um furo de fogo de fantasma com o inferno aberto em matar esse cara. Enquanto isso, nosso cara continua assistindo à sua aparência. Ele avisa que Seu Jin tem suficiente energia interna e suas formas são precisas, e ele continua assistindo a cada um dos seus movimentos enquanto tenta mortá-lo com raiva. Eventualmente ele decide que há um problema em algum lugar com o jeito que ele está fazendo isso. Seu Jin só sai todo e agora seus olhos são vermelhos como se ele estivesse maximizando todos os ataques que ele conhece. Nosso cara logo se enraiva e bate uma mão em cima da cabeça de Seu Jin, dizendo-lhe que é o suficiente. O impacto da mão pressiona a cabeça do esquadrão vermelho como um marshmallow, e parece que seu cérebro e espelho foram desfigurados. Enquanto Seu Jin quebra o chão com o impacto do seu chão, nosso cara lhe diz que suas habilidades de arte marcial são cruzes. Um grande buraco se desenvolve em torno de onde Seu Jin bate a cabeça e parece que um cometa bateu na parede da ilha, quebrando o chão pedrado. O resto do esquadrão estão chocados para ver seu chefe ter uma boca cheia de pedra, e eles abrem suas bocas na cena horrível. Os observadores na parede estão mais surpresos enquanto olham com o olho aberto em esperar o estranho torno de eventos. Seu Jin e Robert também estão igualmente surpresos, pois essa é a primeira vez que eles veriam membros do prestigioso Esquadrão Vermelho recebê-lo. Seu Jin só resta no chão com a cabeça confortavelmente descansando no espaço que ele bateu com seu impacto.
Nosso cara está em frente dele, com suas mãos ainda em suas pochas. Ele diz-lhe que aprendeu as habilidades, mas aprendeu como um papagaio. Ele explica que as artes marciais não são apenas sobre imitar habilidades, mas adaptá-las e fazê-las sua própria. Depois que ele propõe a correção, ele diz ao seu Jin para se levantar e tentar batê-lo de novo se ele entende a correção. Seu Jin só resta no chão, provavelmente em perigo de cirurgia cerebral, e o mestre de arte marcial infelizmente diz-lhe para se levantar. O resto do Esquadrão Vermelho apenas olha para ele sem palavras, se perguntando o que diabos aconteceu. Eles finalmente ficam agitados e perguntam-lhe onde ele pegou o afrontamento para atacar seu líder de platôs. Eles o chamam de Brato e correm para ele com a intenção de matar. Eles pularam para ele com várias armas e habilidades de arte marcial ativadas, mas o mestre apenas fica lá com as mãos ainda em sua poche. Momentos depois, chegamos no distrito 32 do Secto Demoníaco Cérebro. Todos os membros do Secto Demoníaco que estavam na barra são vistos feridos ainda dentro da taverna, também carregando marcas de mãos que estão presas em suas escolas. O comandante do distrito observa de uma tela em desconfiança e parece que ele não pode acreditar em seus olhos. Enquanto isso, um robô escaneia seu Jin, que parece estar inconsciente, e tenta abrir seus olhos para confirmar se ele ainda está vivo. Ele parece estar doente de sua boca e perdendo alguns dentes. Seu Jin e o resto da equipe são carregados em estrelas, enquanto outros membros do Secto Demoníaco Cérebro colocam uma linha de cruzamento ao redor deles para impedir que os observadores cruzem a cena de crime. O comandante Jang Retak continua a observar todo o conundrum e ele remarca que isso é inacreditável. Um senhor alvo do distrito de Ochunrock diz-lhe que é fortunado que eles apenas sofreram uma bruxa severa e que suas vidas não estão em perigo. Yang se pergunta o que significa, infelizmente, quando tudo que ele vê são homens mal machucados que parecem que vão precisar de cirurgias. Ele menciona que a pior parte é que eles foram derrotados por um estranho desconhecido enquanto ele olha para a imagem do novo cara. Ele parece bem inocente na foto, mas poucos sabem que ele está carregando 2000 anos de conhecimento e poder. Jang pergunta ao Joe de novo se o seu platão de ovelhas vermelhas foi realmente colocado em um estado como esse por um estranho desconhecido. Ele o pergunta se esse estranho desconhecido realmente não está registrado no database da Aliança Marcial e o Joe lhe diz que ele não está, mas seus companheiros foram registrados. O Joe explica que eles são um grupo de pescadores conhecidos como o S-Devil. Ele diz que eles principalmente limpam classe B ou criminosos mais baixos. Ele diz ao Jang que o seu líder é uma pessoa chamada Sarjan, o S-Devil. Enquanto isso, no avião S-Devil, o novo cara senta humildemente na mesa com um óculos em seu pescoço e um fio e uma forca, esperando comida. Ele senta na mesa de Sarjang e Robert, que apenas o assistem, e tentam descobrir o que dizer ou perguntar. No distrito do Demônio do Céu, Sarjang lhe pergunta para saber mais sobre Sarhang, o S-Devil. O Joe lhe diz que ela é uma pescadora bem conhecida, que vai entre mundos ortodoxos e inortodoxos. Ele lhe diz que eles deixaram a Crane do Céu após o incidente, mas ele diz que eles podem traçá-los. Ele pergunta ao comandante se eles deveriam enviar um time para persegui-los. O comandante Jang lhe diz para não se preocupar, ele diz que ele irá lidar com a matéria pessoalmente. Joe apenas olha para ele completamente, perguntando o que ele quer dizer com isso. Ele se afasta e procede a deixar o comandante para pensar no próximo curso de ação. O comandante pressiona um botão próximo e decide colocar uma chamada para um aliado. O sistema começa a iniciar uma chamada com alguém na tela, grande após o botão for pressionado. O comandante Esperança espera para a chamada passar. Cedo ou tarde, um homem que parece um príncipe chamado Kim Sung-Bon, o líder de um grupo chamado o Grupo Greenwood, aparece na tela e, sorrida com ele Kim, lhe diz que já faz um tempo e o beija. Ele pergunta ao comandante se há um pedido que ele tem. Jang chora, mas não diz nada por um tempo. Enquanto isso, Sae-Ryung olha as estrelas através da janela do avião e tenta limpar sua cabeça. No distrito do Demônio do Céu 32, o comandante parece ter terminado enviando uma mensagem para Kim, que lhe pergunta se ele gostaria do Grupo Greenwood lidar com o problema. Em outro lugar no espaço, o avião do Demônio do Céu brilha através do espaço. Dentro, o nosso cara começa a ficar cansado de esperar por comida que não parece estar vindo. Em frente a ele, Sae-Ryung e Roberts apenas o assistem, ainda não dizendo uma palavra. Eles continuam a assistir e ele esperar para Sunja terminar de grelhar os cachorros, e eles ainda não dizem uma palavra. Robert grita ao capitão e lhe pergunta se ela é honestamente tão assustada como ele está agora. Sae-Ryung olha para ele com uma expressão irritada e lhe pergunta sobre o que ele está falando. Ele lhe lembra que ela também o viu com seus próprios olhos também. Ele lhe lembra que Sanjin Ilmareyui e o Platão Verde Gato são todos artistas de marcial arranco, e ele apenas os derrubou com um solo golpe de suas mãos. Aparentemente, um solo golpe de sua mão atirou em todos os subordinados de Sanjin e os enviou voando de volta, com os dentes voando para o lado e para o lado. Robert se lembra de vê-los voando de fora como burgos, e se lembra de um cara que bate em um pilar. Sae-Ryung apenas olha para ele e não diz nada. Ela depois diz que ela poderia ter levado esses caras também se ela os lutasse com sério, já que eles são o nível mais baixo do seu ranco, mesmo que eles sejam arranco. Roberts apenas confessa que ele, por outro lado, só teria sido capaz de derrubá-los apenas um pouco se ele tivesse colocado sua vida na linha. Ele lhe lembra que o mestre de artes marciais apenas os derrubou de fora como burgos. E ele não parecia se enfrentar com isso de forma alguma. Sae-Ryung se cansa de escutar ele e caminha para o nosso cara. Ela bate as mãos na mesa e ele apenas olha para ela expressamente, se perguntando o que o problema é agora. Ela suavemente lhe diz que eles precisam falar. Ele apenas fica olhando para ela e ele não diz uma palavra. Ele em breve quebra o silêncio e lhe diz que ele tem que comer primeiro antes que eles possam falar. Sae-Ryung se senta em frente a ele com as mãos cruzadas e insiste que eles falem primeiro. Ela rudamente lhe fala e lhe pergunta qual é o nome dele. Robert rapidamente interjeta e sugere que ela usou honoríficos para se referir a ele, mas ela apenas lhe pergunta se ele está cego e lhe pergunta qual é o nome dele de novo. Sun Ja-sun chega com um prato amplo de hot dogs frescos e isso atrapalha a atenção do nosso cara. O capitão lhe diz de nem pensar em comer até que eles acabem de falar, e ela pede que ele lhe diga seu nome. Ele apenas olha para ela, mas ele não diz uma palavra. Robert tenta resolver o conflito e grita ao capitão que é popularmente dito que não é certo incomodar um cachorro quando ele está comendo, então ele sugere que eles deixem ele comer primeiro, mas o capitão parece que não está comprando. Ele lhe diz que seu nome é Lee Mak-jin.
Sae-jung lhe pergunta sobre sua identidade e sua profissão, passado para entender como ele conseguiu fazer tudo o que ele fez. Ele apenas olha para ela sem olhar e não diz uma palavra, ainda guardando seu prato. Ela continua olhando para ele esperando uma resposta e parece que eles começaram uma competição de olhar. Ele finalmente quebra o gelo e lhe diz que ele é um demônio-céu. Não apenas um demônio-céu, mas um demônio-céu supremo. Sae-jung repete o que ele acabou de dizer e se pergunta se ele realmente apenas se referiu como um demônio-céu supremo. Ela se pergunta o que ele está dizendo e pergunta se eles fizeram cachorros ruins que estão fazendo ele ouvir coisas. De repente, a alarme do avião começa a brilhar e as luzes de alerta chegam. Todo mundo se torna alertado e pergunta o que está acontecendo. Perto, outro avião anuncia que seu alvo foi detectado. Inscreve no canal para não perder a próxima parte.